Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Café com Doutora Vivian. Estamos de volta, 2023, com muitas perguntas, com o objetivo de disseminar informações, com o objetivo de ajudar os pacientes oncológicos. Já vou começar respondendo a primeira pergunta. Vamos chamar o pessoal para participar dessa nossa live de hoje. Boa tarde a todos vocês que estão entrando aqui. A primeira pergunta que eu vou responder hoje é a seguinte. Doutora, boa tarde. É uma pergunta da Raquel, que é uma inscrita minha do YouTube. E por sinal, quem não tiver inscrito ainda no canal, se inscreva no canal do YouTube, que é a doutora Vivian Koski Oncologia. Quem ainda não ativou o sininho de notificações, ativem o sininho, compartilhem os vídeos do YouTube, os vídeos aqui também do Instagram, tá, gente? Boa tarde, ainda boa tarde, mas vamos lá. Doutora, boa tarde. Pós-cirúrgico de câncer de mama e os exames ok, sem metástase, é preciso fazer quimioterapia? Então, uma pergunta muito interessante. É uma paciente, então, que ela operou de câncer de mama, e não tem metástase, ela fez os exames, ela quer saber se é necessário a quimioterapia. Então, qual é a resposta? Depende de alguns fatores. Depende, primeiramente, do subtipo de câncer de mama. Se é triplo negativo, se é HER2 positivo, ou se ele é de subtipo hormonal, também conhecido como luminal. Depende do tamanho do tumor. Tumores maiores do que 2 centímetros, em geral, possuem um alto risco, mas a gente não avalia também só o tamanho. Nós avaliamos o tamanho em conjunto com o subtipo, em conjunto com o grau do tumor e também se existe a presença de linfonodos axilares comprometidos. Então, a gente pega todos esses dados, né? O dado de não ter metástases não significa nada para a gente, quando vai definir a necessidade de uma quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia preventiva. Então, os dados que nós vamos utilizar para definir a necessidade da quimioterapia adjuvante, que é a quimioterapia preventiva no câncer de mama, são os seguintes: subtipo, que tipo de câncer é, triplo negativo, HER2 hormonal, tamanho do tumor, grau do tumor, e se tem comprometimento dos linfonodos axilares ou não. Com base nesses dados, aí sim vai ser indicada ou não a quimioterapia, tá certo? Achei uma pergunta muito interessante e resolvi trazer aqui para vocês. Complementando esse assunto aqui de câncer de mama, eu já vou trazer uma outra pergunta para complementar aqui a nossa live. E vou pedir que vocês que estão curtindo, coloquem coraçõezinhos, comentários. Depois essa live vai ficar gravada, deixa um comentário lá, deixa um like também, você que vai assistir depois no YouTube. Mas vamos então para a segunda pergunta, que ela complementa essa que eu fiz agora. É uma pergunta da Natália, ela faz o seguinte, pergunta a seguinte: mulheres com histórico de trombofilia podem fazer tratamento hormonal, doutora? Muito importante essa pergunta. O que é trombofilia? É uma tendência que os pacientes podem ter de ter trombose. E nós sabemos que existem tratamentos hormonais, e principalmente quando eu utilizo o tamoxifeno, que aumentam o risco de trombose. E pacientes, então, que têm um diagnóstico de trombofilia, não podem utilizar o tamoxifeno. Mas aí, existem outros medicamentos que esses pacientes vão poder utilizar. Quais são eles? O anastrozol, o letrozol e o exemestano. São 3 outros medicamentos que não aumentam o risco de trombose, eles são de outra classe, não são iguais ao tamoxifeno e, portanto, não trazem esse efeito colateral. E quando a paciente tem o diagnóstico de trombofilia, a gente não prescreve, não é recomendado o tamoxifeno. E se caso a paciente esteja na pré-menopausa,
juntamente com esses remédios que eu citei aqui para vocês, que é o letrozol, o anastrozol e o exemestano, a gente vai precisar associar o Zoladex, a gente vai precisar deixar o nível de estradiol dela, de estrogênio, baixinho. Então, a gente vai precisar induzir uma menopausa temporária para que a paciente possa fazer uso desses medicamentos que são os inibidores de aromatase, que só podem ser utilizados em pacientes que estão com níveis baixos de estrogênio. Vou dar uma paradinha aqui para responder, ver os comentários de vocês que estão aqui na live, dar boa tarde a todos, boas-vindas a 2023, pedir a ajuda de vocês para fazer propaganda sobre o canal, compartilhar essa live, curtir e, por favor, deixem comentários depois que eu deixar a live salva, tanto aqui quanto no canal do YouTube. Vou começar a responder algumas perguntas de vocês que estão aqui, tá? Vamos lá. A Flaviana, doutora, boa tarde. A quimioterapia branca realmente é mais tranquila que a vermelha? Vou iniciar uma por semana. Olha, eu acho mais tranquila. Na experiência que eu tenho com as minhas pacientes, é mais tranquilo. Tanto é que quando eu vou indicar quimioterapia para o câncer de mama, eu sempre começo com a quimioterapia branca. Ela pode dar, sim, alguns efeitos colaterais, principalmente um pouco de dor muscular, dor nas articulações, alteração do intestino pode acontecer, um pouco de fadiga. Mas, em geral, ela é, sim, melhor tolerada que a quimioterapia vermelha. Como é que ameniza esses efeitos da quimioterapia branca? Com atividade física, para tirar aquela fadiga, movimentar o corpo, ajudar na dor das articulações, a acupuntura pode ajudar, existem medicamentos que podem melhorar, a cannabis medicinal também pode ser utilizada, tá? Então, existem formas. O método que eu utilizo, né, que é o método que eu criei, que ajuda as pacientes a terem qualidade de vida durante a quimioterapia, tá bom? Complementando aqui, vamos ver mais umas... A Luísa está falando que usa tamoxifeno, sim. E que hoje toma aromazinho, perfeito, que é um inibidor de aromatase, que é um outro tipo de medicamento, também um bloqueador hormonal. A Josi está perguntando, doutora, eu fui diagnosticada com câncer de mama HER2 positivo. Fiz quimioterapia, estou nas vacinas e tem no fígado uma pinta. É possível de ablação? Primeiro, Josi, precisamos saber o que tem no fígado. Precisa saber o que é, se é realmente uma metástase. Então, a primeira questão é fazer uma biópsia do fígado. Aliás, a primeira questão é pedir um PET scan ou uma ressonância do fígado, uma ressonância específica para o fígado. Dada a possibilidade de uma metástase que esses exames vão considerar ou não, aí segue-se uma biópsia. Se a biópsia confirmar que é uma metástase, e se for uma metástase localizada, se não tiver metástase em outros locais, pode-se considerar a ablação. Mas precisa primeiro, né, comprovar se é ou não uma metástase. A ablação é um procedimento muito moderno, feito pelos médicos da radiologia intervencionista, e que a ablação ocorre de forma percutânea, né, através da pele, e é injetado lá substâncias que vão queimar, ablar a lesão, mas é indicada em situações específicas onde o tumor é localizado. Vamos seguindo no tema câncer de mama, e aí eu vou trazer mais uma pergunta muito interessante. Eu tô olhando meu computador aqui, tá, gente? Porque são inúmeras. Isso é muito bom, né? Essa daqui eu não tô conseguindo baixar. Doutora, a pergunta é da Rose. Doutora, tenho lesões hepáticas, metástases no fígado. Estou usando Xeloda há 2 anos. HER2 negativo. Câncer de mama, HER2 negativo. Com hormônios positivos. Tive em 2014 câncer de mama. Em 2019 apareceu no fígado.
Estou tolerando bem o Xeloda. Na tomografia de outubro, o médico avaliou que no fígado não tinha nada. Fiz depois de 14 dias ressonância e deu metástases no fígado, algumas com necrose central. Isso é bom? A médica continua o tratamento com Xeloda, diz que não pode parar. Não entendi isso. Isso é um bom sinal? Muito legal que uma pergunta complementa a outra, né? A pergunta da Josi e a pergunta da Rose, elas vão se complementar aqui para eu explicar para vocês. Aqui, a Rose conta pra gente que ela tem um diagnóstico de câncer de mama do tipo hormonal, luminal, com metástase no fígado. E aí ela tá tomando Xeloda, que é um tipo de quimioterapia oral. O fato é que ela fez a tomografia, que não mostrou metástases, porém, ela fez uma ressonância, provavelmente hepatoespecífica, que é focada no fígado, e a ressonância, sim, visualizou que existem metástases no fígado, porque a ressonância vê melhor o fígado do que a tomografia, e que as lesões do fígado, que são metástases, têm uma necrose central. O que é isso? Essa necrose central pode significar que a quimioterapia, que o Xeloda está resolvendo, ou seja, a parte central da metástase está morrendo, de acordo com a quimioterapia. A quimioterapia está agindo nessas lesões e um dos sinais pode ser a necrose central da metástase. O fato é que ela não entende se a necrose, por ser um bom sinal, por que então a médica não pode parar de dar o tratamento com quimioterapia com Xeloda para ela? Aí a questão é o seguinte, aqui nós estamos falando de um câncer metastático. O conceito de um câncer metastático é quando as células tumorais, as células cancerígenas, atingem a corrente sanguínea e vão então para outros órgãos, no caso, o fígado. O que acontece se eu paro de dar um medicamento para uma paciente que tem um câncer metastático, ou seja, as células cancerígenas não estão restritas somente ao fígado, elas estão na corrente sanguínea. E se eu paro de administrar o Xeloda, que está controlando a doença, neste caso aqui citado para vocês, eu posso ter uma disseminação dessa doença, não só um aumento no fígado, assim como a doença pode avançar para outros locais. É por isso que não pode parar o tratamento de um paciente que tem câncer com metástase, né? E apesar da necrose ser um bom sinal, não é seguro parar o tratamento. Algumas questões que eu lanço mão nos pacientes para dar uma pausa da quimioterapia, quando possível, eu vejo se o paciente tem o componente hormonal e ainda o tumor é sensível à hormonioterapia, eu posso substituir a quimioterapia pela hormonioterapia, uma estratégia que nós podemos utilizar, mas não parar o tratamento, mas sim substituir por tratamento de manutenção, que pode ser mais ameno. Porém, o Xeloda é um tratamento, em geral, ameno, em geral, tranquilo. Então, essa é a resposta para a pergunta da Rose, muito boa, muito interessante a pergunta da Rose. Vou aproveitar vocês aqui, se estiverem gostando da live, deem coraçõezinhos, deixem mensagens, comentários aqui. Vocês que vão ver essa live depois no meu canal do YouTube, não está inscrito ainda no canal, né? Se inscreva no canal, que é o Doutora Vivian Koski Oncologia, ative o sininho das notificações, compartilhe a live, dê um like, né? Só com um like o YouTube vai entender e aqui no Instagram vai entender que esse conteúdo é importante. Vou aproveitar, lembrar vocês que eu sou oncologista, especialista no tratamento do câncer, tenho 2 consultórios aqui em São Paulo. Sendo um deles, nós temos uma clínica especializada no tratamento oncológico, onde nós fazemos os tratamentos mais modernos para o câncer, incluindo imunoterapia, quimioterapia moderna, terapia-alvo. Lá eu atendo vários convênios. Então, quem quiser fazer o tratamento comigo aqui em São Paulo, pode entrar em contato pelo direct aqui, vai ser um prazer atendê-los aqui.
e fazer o tratamento comigo aqui em São Paulo também. Quem não estiver aqui em São Paulo também pode ser atendido por mim através da telemedicina, tá bom? A Sabrina tá aqui perguntando pra gente sobre o Navelbine, a vironeubina. Vironeubina é um tipo de quimioterapia e ela tem sobre as duas formas, tanto na forma venosa quanto na forma oral. É um tratamento que pode ser utilizado para o tratamento do câncer de mama metastático e aí todos os subtipos, triplo negativo, HER2, hormonal, pode ser usado ainda para o tratamento do câncer de pulmão metastático. Então, é um medicamento, sim, efetivo para o tratamento do câncer de mama com metástase. Efeitos colaterais, toxicidade. Minha mãe não poderá usar o Halaven, pois está com mucosite severa em decorrência dela. Eu não entendi, o Halaven, ela fez o Halaven e teve uma mucosite? É isso? O ponto de vista de efeitos colaterais do Navelbine. Pode dar um pouco de náusea e vômito, então, né, é bom proteger, tomar os medicamentos que nós chamamos de antieméticos, que o oncologista vai prescrever antes de começar a quimioterapia e tomar depois que comece, também é importante tomar os antieméticos. Pode dar um pouquinho de toxicidade nos nervos, chamada neuropatia. A acupuntura pode ajudar bastante e também a cannabis medicinal. Ficar de olho também na imunidade. Pode ocorrer a queda da imunidade, mas não é comum. É uma droga, em geral, muito bem tolerada, não está relacionada à mucosite, tá? Antônia, doutora, minha mama após a radioterapia ficou bem mais escura que a outra e mais firme. Às vezes fica meio dolorida também. Já fiz ultrassom e ressonância. Este é um tipo de fibrose, vai sumindo com o tempo. Isso é bem comum, Antônia. A gente chama isso, nos termos oncologias, né, que é os termos médicos que nós utilizamos, que às vezes os pacientes não entendem, radiodermite. É uma sequela da radioterapia. E isso é normal acontecer, porque a radioterapia, ela queima aquela região onde houve a incidência do raio. Isso pode sim ser amenizado com o tempo e até desaparecer quase completamente. Eu usei a palavra quase, tá? Mas isso demora meses. Importante ter a proteção solar, porque se tiver radiação solar ali, pode até aumentar essa radiodermite, pode aumentar essa mancha, essa coloração da pele. Mas isso é comum acontecer, tá? A Jussara, doutora, pode me falar como está sendo o tratamento dos seus pacientes do Enhertu? Tenho sim, Jussara. Eu tenho algumas pacientes fazendo Enhertu. Enhertu é um novo medicamento para o tratamento do câncer de mama HER2 positivo. E aqui vou dar uma paradinha de novo, né? E falar para vocês que eu sou especialista no câncer de mama. É um dos cânceres que eu trato e atendo em São Paulo, presencial ou por telemedicina. Mas o Enhertu, medicamento muito bom, é maravilhoso. As minhas pacientes estão indo muito bem e não tiveram, elas estão no começo, estão com 2, 3 meses de aplicação, não tiveram a toxicidade mais temida, que é a pneumonite, que é a inflamação do pulmão, que a gente precisa ficar de olho, né, fazer tomografias, utilizar o oxímetro para ver se não tem queda de saturação no exercício, tá, gente? Não é para ficar com o oxímetro grudado no dedo o dia inteiro, não é dessa forma. Isso vai ser avaliado na consulta médica, mas estão